Convidar para meditarmos em Marcos capítulo 8, verso 14. Marcos 8, 14 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é porque não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste, nem compreendeste? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pães, pedaços recolheste? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Amém. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pela leitura juntos que fazemos na tua santa palavra nesta manhã, no início das nossas atividades de hoje e da tua igreja também na semana. Ó Deus, muito obrigado, porque certamente o Senhor fala aos nossos corações por meio dela, nos ensina, nos orienta, nos corrige, nos alerta também, como alertaste aos discípulos, para que possamos caminhar contigo e entender tua vontade para nós. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa passagem ela é muito conhecida, porque Jesus está falando aos discípulos sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E um alerta que Jesus deu sobre a má influência na fé. Exatamente a proposta de Jesus naquele momento. Mas também Jesus aproveitou para falar sobre uma dependência dele, sobre depender da sua provisão, confiar no seu prover, no seu sustento. E então Jesus, ele ensinou como ter uma fé pura. Quando ele fala sobre o fermento, sem hipocrisia, como ele fala dos fariseus, e também confiar 100% nele, sem medo, sem receio de que ele falte em alguma coisa para nós. Pelo contrário, o Senhor quis mostrar que ele provê para os seus. Ele é capaz de sustentar seu povo com a sua graça, com a sua mão de poder, em todo tempo, em cada momento, sem que precise ficar desesperado, como os discípulos naquele momento focaram em algo. É importante a gente ver nesse texto, meus irmãos, como de pequenas coisas Jesus mostrou que pode causar grandes estragos na nossa fé, como o fermento, né? Pequenas influências podem causar danos, e Jesus então faz esse alerta. Tudo começou com esquecimento, eles se esqueceram de levar pães, tinha um só, e eles estavam preocupados com isso. Onde Jesus ele estava falando sobre o fermento, eles falaram: eu acho que Jesus está nos criticando aqui porque nós temos apenas um pão.
Mas Jesus não estava preocupado primeiramente com isso, talvez nem com isso Jesus estivesse preocupado. Jesus estava preocupado com o coração deles. Enquanto eles se preocupavam com o pão, Jesus preocupava-se com o coração, com o reino. A preocupação de Jesus era lá na frente, é com a sua igreja, com o que poderia acontecer com a fé deles, com a fidelidade deles. Eles preocupados com a provisão material e Jesus preocupado com a provisão espiritual dele. Mas Jesus estava preocupado muito mais com o discernimento, porque as perguntas que Jesus faz nesse texto é para levar eles a terem discernimento espiritual. Então, também é importante a gente observar nesse texto, meus irmãos, como de pequenas coisas, como a falta do pão, como as coisas materiais, ainda que minúsculas, Jesus consegue tirar grandes ensinamentos, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Aproveitou também a preocupação deles, eles terem descuidado, esquecido que é uma coisa comum de levar talvez muitos pães ali, pelo menos 12 pães, mas Jesus dali conseguiu extrair grande ensino para a vida deles e para a vida da sua igreja nesses séculos que ela está na terra. Importante. Então, uma das primeiras lições nesse texto, meus irmãos, diante de tudo isso aí, é que os valores do reino são maiores do que os valores terrenos. Os valores do reino, eles estão muito acima. Às vezes a gente está focado nos valores terrenos, mas o olhar do Senhor, a visão do Senhor e a vontade do Senhor é que nós tenhamos uma visão acima das materiais, acima desse reino terreno, é que possamos olhar para os valores do reino em primeiro lugar. Veja que Jesus, de fato, ele não estava perturbado, preocupado com a falta do pão. Jesus tinha controle de tudo, mas eles que nos representam, os discípulos naquele barco, somos nós. Nós estamos desesperados, preocupados, porque a gente esqueceu disso, daquilo, porque tem pouco, porque tem não o suficiente, porque o pão vai faltar, porque pode trazer prejuízo, ou então até mesmo com a suposta cobrança, né? Eles acharam que Jesus estava cobrando. Olha, Jesus está falando isso aí por causa de nós esquecemos, nós somos os culpados. Jesus, ele está nos condenando, nós estamos, e eles começaram a discorrer entre si, recebendo toda a culpa, recebendo tudo que não era a realidade. Eles não tinham discernimento do que Jesus estava propondo, que Jesus estava fazendo. Na verdade, Jesus estava preocupado, de fato, era com o coração deles. Jesus estava muito preocupado, era com a vida espiritual, era com a sua igreja, era com o que poderia acontecer com corações que não tivessem o discernimento e como as pequenas coisas poderiam interferir. Os discípulos viram, há pouco tempo atrás deles ali, as multiplicações dos pães. Eles viram Jesus alimentar multidões, 5.000, 7.000, praticamente do nada, com 5 pães, com 7 pães, ou melhor, 4.000, né, com 7 pães. E eles, mesmo assim, se esqueceram de tudo isso, porque Jesus falou: vocês se esqueceram? Eles tinham visto Jesus operar aqueles milagres, mas nós somos como eles, porque nós também agimos assim. Quantas orações respondidas que Deus nos respondeu durante a nossa caminhada também? Talvez até orações que fizemos a semana passada. Quantos livramentos que o Senhor nos dá, quantas portas abertas que o Senhor já abriu para nós,
Quantos milagres o Senhor operou aqui na igreja, quantas pessoas vieram aqui dizendo obrigado pelas orações de vocês, quantas curas, quantos livramentos, quantas libertações, quantas pessoas alcançadas. Mas às vezes, nos primeiros problemas que nós enfrentamos na vida, nós também nos esquecemos e também podemos nos desesperar e de achar que está tudo perdido, que esse Deus que fez isso há pouco tempo atrás também não é capaz de nos livrar, e nós já nos descabelamos, nos desesperamos também e assumimos também toda a culpa e não vamos ali olhar com discernimento o que Deus está querendo que seja feito. Então, no Velho Testamento é a história do povo judeu. Eles também é um reflexo daquilo que era no Antigo Testamento. O maná Deus dava, o povo se esquecia. Deus abriu o mar vermelho. Deus também alimentava uma multidão no deserto, sem água, sem comida, sem frutas, num deserto, sem vegetação ou árvore suficiente. Mas Deus sustentou aquele povo com pão, com água, protegendo das dificuldades climáticas do deserto. Mas Deus sustentou, mas o povo, diante da fome, a barriga roncava ali, o povo já se esquecia de tudo. Essa é a história do povo judeu também, de se esquecer de Deus, né? Portanto, meus irmãos, uma outra lição muito importante, além da pessoa entender os valores do reino e não ficar perdido nos valores daqui da terra, nas dificuldades da terra, é exatamente ter memória saudável. E por que nós devemos ter a memória saudável? Porque quando a gente se lembra do que Deus fez, os milagres do Senhor, o quanto Deus é bom, a gente entender com o coração, com os olhos espirituais, com os ouvidos espirituais, nós vamos ter também fé saudável. Porque Jesus levou os discípulos a exatamente se lembrar, ter essa memória. Jesus falou: vocês têm coração endurecido, vocês têm olhos, mas também não veem, vocês têm ouvidos, mas também vocês não conseguem ouvir, vocês não se lembram, vocês não entendem. E eu creio, meus irmãos, que aqui está o grande problema que Jesus quis mostrar para eles. É exatamente o não entender com o coração, é não ter o discernimento espiritual. Porque, veja, quando Jesus fala assim, olha, e Jesus faz essas perguntas e pede para eles responderem. Quando eu multipliquei pães e alimentei 5.000, e Jesus faz a pergunta: quantos pedaços sobraram? Quantos cestos sobraram? E aí Jesus torna a perguntar: e quando eu alimentei 4.000 com 7 pães, quantos pedaços, quantos cestos sobraram? E eles falaram: 7. O que Jesus quis mostrar ali para eles? Eu tive pensando sobre isso. Eu falei: por que Jesus pede para, foca na sobra, pergunta quantos cestos e pede para eles responderem? Tem algo valioso nisso. Eu imagino que uma das coisas, né, que Jesus queria que eles entendessem, que eles realmente discernissem, era que o Senhor Jesus, ele não estava preocupado naquele momento que ele multiplicou os pães, somente com encher a barriga deles, né? Naquele momento, naquela ocasião. Mas Jesus sabia que a barriga ia roncar de novo daqui a pouco. O que Jesus quis mostrar para ele foi o seguinte: vocês entenderam que eu provi, eu proverei, e eu vou prover mais. E eu estou preocupado com depois a travessia de alguns que poderiam levar a mais para comerem até chegar em casa. Jesus se preocupou realmente em ter algo a mais para que eles estivessem adiante.
Quando Jesus ele falou isso aí, meus irmãos, eu penso que ele tem um valor muito grande. É que Jesus, com essas perguntas também, Jesus estava mostrando para os discípulos que o mais importante não é o milagre em si. Eu creio que aqui está o ponto principal. Mas o entender o porquê dos milagres. É entender exatamente e ter discernimento do porquê Jesus fez aquilo. Porque se a pessoa não entender isso aí, meus irmãos, vira crentes fascinados por milagres instantâneos, momentâneos, pontuais. Estou passando por uma luta, Deus me cura. Ou então vão ser aqueles crentes que são fascinados por ambientes onde está havendo supostos milagres, encontros de milagres. Não entendem exatamente o porquê Deus faz cada milagre. Ter o discernimento, por que Jesus multiplicou aquela multidão? O que Deus queria mostrar com aquela multiplicação? Será que Deus não estava mostrando que o Deus do Antigo Testamento que sustentou no deserto uma multidão chegou ali no meio deles? Será que aquilo não era apenas um símbolo do que o Deus que derramou o maná chegou ali no meio deles? Não era mostrar que o Deus que abriu as portas no deserto e abriu o mar estava ali com eles? A presença era mais importante do que o pão material. Era a presença do Deus Todo-Poderoso e o porquê aquele Deus estava operando tudo aquilo como demonstração de que o Deus esperado do Antigo Testamento, o Messias do Antigo Testamento estava ali. Mas não era a coisa em si. O que Jesus queria provocar no coração deles era que eles tivessem o discernimento e a maturidade espiritual para entender que o Messias estava ali, o Jesus Todo-Poderoso estava com eles, o Deus aguardado estava com eles, estava cuidando, estava caminhando com eles, mas eles não, estavam presos, desesperados com as faltas, e aí estava repetindo a história, repetindo os mesmos erros. O Deus que multiplicou, Jesus parecia o faz tudo ali, que multiplicava o pão, acontecia pão, está faltando pão de novo, ele já estava preocupado com o pão de novo. Então, se não houvesse os mesmos milagres ali, eles já se perdiam, já saíam blasfemando. Por isso que Jesus quis tirá-los dessa visão terrena, dessa vida espiritual mesquinha que muitas vezes a pessoa fica só preocupada no milagre em si e não ter discernimento para conhecer Deus, para andar com Deus, para ter entendimento do porquê aquele milagre. E vai virar igual aqueles leprosos, 9 leprosos. Jesus curou 10, foi curado, dá as costas e vai embora. É o que muitos fazem nos dias de hoje. Tem discernimento que o Deus que fez a cura, que fez o milagre, é o Deus que está chamando para um relacionamento, para não por causa do milagre em si, mas porque é o Messias, é o Deus Todo-Poderoso, e vale a pena estar com Ele. E quando Jesus ele fala, meus irmãos, do fermento dos fariseus e de Herodes, tem tudo a ver, sabe por quê? Porque, como eu disse no início aqui, coisas pequenas causam grandes estragos. O fermento é isso. O fermento a gente sabe, que ele age silenciosamente numa massa, sem alarde. O fermento é sutil. O fermento a gente não percebe, ele não altera sabor. Ele age ali, mistura com todos os ingredientes e ele vai, quando olha, você não vai saber que tem alguma outra coisa ali. E às vezes, na nossa fé, são pequenas concepções, pequenos conceitos, pequenas distorções, pequenas tolerâncias, que vai depois levedar toda a massa.
e vai trazer grandes prejuízos. O apóstolo Paulo, ele falou aos Gálatas e aos Coríntios a mesma coisa. Paulo disse assim, um pouco de fermento leveda toda a massa, Gálatas 5:9, e aos Coríntios 5:6, na primeira epístola, Paulo fala: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O que Paulo fez ou falou aos Gálatas foi justamente sobre o legalismo deles, por causa do pequeno legalismo que poderia não ter nada a ver, como os judeus, eles cumprirem um pouco da lei, dos rituais, mas Paulo estava mostrando que aquela atitude legalista deles poderia trazer sérios, grandes, trágicos prejuízos para a igreja. E aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo estava falando daquele problema do pecado sexual gravíssimo que aconteceu com uma pessoa ou uma família lá. E Paulo fala: vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ou seja, esse pecado vai afetar a igreja? Esse escândalo vai trazer prejuízo para todos? E aí Paulo fala: tire esse devasso do meio da igreja, para que a igreja não sofra por causa do pecado desse camarada. E a igreja, então, dos Coríntios, por causa do orgulho espiritual, aquela igreja estava com tolerância. Então, um pouco de tolerância com o pecado, que é orgulho, pura vaidade, a pessoa achar que não vai cair, a pessoa achar que a igreja é tão poderosa, era tão cheia de dons que era a igreja em Corinto, que não ia afetar. Paulo colocou realmente sandálias da humildade no coração dele, nos pés dele, e falou: não, vocês tirem, porque isso aí vai derrubar, vai cair. Então o excesso de tolerância da igreja dos Coríntios traria, sem dúvida nenhuma, sérios danos. Quando Jesus fala dos fariseus, era exatamente isso, o legalismo dos fariseus. Os fariseus, como nós sabemos, conheciam as escrituras, oravam, jejuavam, frequentavam as suas sinagogas, mas eles eram mestres do disfarce, da aparência, do exterior. Lavava por dentro, mas por fora estavam contrário. Lavava o exterior do copo, mas por dentro estavam completamente sujos. Era hipocrisia espiritual. E Herodes, por exemplo, Herodes Antipas, ele era amigo de João Batista, ele ouvia João Batista, ele gostava de João Batista, ele dava atenção a João Batista, ele estava pronto para seguir, entre aspas, o que João Batista falava. Porém, as suas alianças políticas promíscuas falaram mais alto, e foi ele quem arrancou a cabeça de João Batista. Por quê? Porque as alianças pecaminosas falaram mais alto, as alianças políticas, porque quando bateu ali no coração dele a aparência também do poder, da fama, o seu ego falou mais alto, ele pôde sacrificar qualquer coisa espiritual. E Jesus estava falando sobre isso, ter cuidado com a igreja, ter cuidado com as alianças, porque quando elas falam mais alto, sacrifica qualquer valores das escrituras. Eu creio que a igreja evangélica atual faz isso, faz suas alianças em que os valores eternos das escrituras, os bens valiosos de Deus para a igreja são colocados em segundo plano, em troca do poder, da fama, do dinheiro, do sucesso e de tantas outras coisas, meus irmãos. Finalmente, Jesus estava alertando quanto o caráter dos discípulos. O caráter vale mais do que a aparência. A santidade vale mais do que a performance na adoração. Irmãos, percebem o quanto hoje a igreja tem uma performance de adoração tão espiritual, mas a santidade não acompanha. Quanto o interior vale mais do que o exterior, o quanto
O pragmatismo da igreja atual, ou seja, aquilo que dá certo, vale mais para a igreja de hoje ou seja, de querer agradar também as pessoas, vale mais do que agradar a Deus? Então, o que Jesus quer de nós hoje, meus irmãos? Trazendo para nós, fazendo uma aplicação bem breve aqui. Jesus, Ele deseja que tenhamos discernimento sobre quem Ele é, o que Ele faz e como Ele prover para nós. Essa é a grande lição do texto. Segundo, Jesus deseja que nós tenhamos os olhos abertos, os ouvidos atentos e o coração entendido para com Ele, para com as coisas de Deus. Então, qualquer luta que nós passamos, a gente tem aquela pergunta: Senhor, o que queres? Qual é a tua vontade? O que o Senhor está mostrando? Dá-me ter entendimento, porque senão a gente vai olhar só para o problema em si. Outra coisa, ter lembrança de todas as provisões e cuidado dEle. Desde quando a gente começou a caminhar com o Senhor, Deus, o Senhor me sustentou durante todo esse tempo, o Senhor me guardou durante todo esse tempo, então agora o Senhor também estará comigo. A lembrança, Senhor, eu me lembro do quanto eu estava assim, ou quanto o irmão passou por isso, o Senhor pôde caminhar com ele no momento mais difícil. Então eu tenho essa lembrança, então eu sei que o Senhor está comigo também, porque o povo que não tem lembrança não tem fé, o povo que não tem lembrança não tem oração de perseverança. Outra coisa, os discípulos viam uma crise, Jesus via oportunidades, e é isso que nós precisamos também. O Senhor queria que eles vissem a grande oportunidade naquele momento, naquele barco e de novo no mar com Ele. Outra coisa que Jesus deseja, que os discípulos não se preocupassem só com o pão material, mas se preocupassem com o pão espiritual. Outra lição que Jesus deseja de cada um de nós é que o Deus que salva é também o Deus que sustenta. O Salmo 34, versículo 10 diz que os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Então é o nosso Jesus, Ele salva e Ele sustenta também. Outra coisa, ter coração puro, ter uma fé sem mistura, sem hipocrisia, sem legalismo, sem mundanismo, mas humilde, dependente, centrada no Cristo. Olha que coisa maravilhosa, foi isso que Jesus estava falando. Olha, concentre em mim, tenha um coração com outro tipo de fé, com outro tipo de preocupações, com outras dependências, mas tenha humildade, tenha uma fé simples e dependente. E por último, meus irmãos, o pão é importante, material, mas o coração é mais. As preocupações nossas são legítimas aqui na terra, mas o discernimento é melhor. E acima de tudo, é importante, e talvez o mais importante, é que nós estamos no barco com Jesus, como os discípulos estavam. Será que não era o suficiente? Eles estavam caminhando no barco com Jesus. Irmãos, quem nos chamou para estarmos no barco foi Ele. O convite foi dele. Nós somos convidados pelo Senhor. Foi Ele que nos amou primeiro. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que abriu os nossos olhos. Foi Ele que nos colocou no barco. Isso é tudo. Se o Senhor, Ele nos colocou no seu barco para atravessarmos os mares da vida, nós podemos entender que, ainda que aparentemente Ele esteja cochilando dentro do barco, como Ele já teve fazendo isso aí, mas Ele está no barco conosco. E quem está no barco com Jesus tem sua provisão, tem seu cuidado, tem seu sustento, e o barco não vai naufragar.
pode vir o temporal, o que for, mas quem está no barco com Cristo está salvo das tempestades dessa vida. Amém? Escola Bíblica Dominical.